vamos falar um pouco sobre as características gerais dos equinodermos. Os equinodermos são animais que vivem exclusivamente no ambiente marinho. Eles possuem uma movimentação lenta, sendo algumas espécies sésseis. Não formam colônias, nem existem espécies parasitas. Atualmente são conhecidas a cerca de 7.000 espécies diferentes de equinodermos, dentre as quais podemos destacar as estrelas do mar, as bolachas da praia e os pepinos do mar. Os equinodermos são animais que apresentam, em sua maioria, aparência espinhosa ou verrucosa. Apresentam um esqueleto interno, formado por placas calcáreas, do qual partem frequentemente os espinhos ou projeções pontiagudas. O endoesqueleto é recoberto por uma fina epiderme. Esses animais não apresentam cabeça, portanto, seu corpo não apresenta região anterior e posterior. Ele é organizado em eixos, oral-aboral, sendo a porção oral a região da boca e a porção aboral a região oposta a ela. Os representantes dos equinodermos são organismos triblásticos, ou seja, possuem 3 folhetos embrionários: ectoderme, mesoderme e endoderme. Além disso, possuem celoma, cavidade corporal revestida por tecido derivado da mesoderme, e são deuterostômios. Blastoporo dá origem ao ânus. A simetria nesses animais apresenta-se diferente na fase adulta e na fase larval. Enquanto as larvas têm simetria bilateral, nos adultos a simetria é radial. Os equinodermos não possuem um sistema especializado na excreção, nem um sistema circulatório típico, sendo o transporte de substâncias feito por canais no anterior do celoma. A respiração é feita por difusão pelo sistema ambulacrário em algumas espécies e por branquias em outras. Nos holoturóides observa-se a chamada árvore respiratória, que está próxima da cloaca e garante as trocas gasosas nesses animais. O sistema nervoso, por sua vez, consiste em um anel nervoso de onde saem nervos radiais. Esses animais possuem sexos separados, fecundação externa e desenvolvimento indireto com o surgimento de larvas. Aqui está alguns exemplos de equinodermas. Aluno David Mateus, do 2º ano B, e estou aqui para falar um pouco sobre as características específicas dos equinodermos. Os equinodermos locomovem-se graças à presença de um sistema de locomoção, denominado sistema ambulacrário ou hidrovascular. Esse sistema é constituído por uma placa madrepórica que permite a entrada de água no corpo do animal. Essa placa comunica-se com um canal circular, de onde saem canais radiais. Cada canal apresenta várias ampolas que se ligam aos chamados pés ambulacrários. Quando as ampolas contraem-se, a água é levada aos pés ambulacrários, que inflam e fixam-se ao substrato. A fixação acontece graças à presença de ventosas na ponta dos pés para saltar do substrato aos pés contraem-se, empurrando a água de volta para as ampolas. Esse sistema, além de permitir a locomoção, é muito importante na captura de presas e uma característica exclusiva desse filo. Bom, existem muitos exemplos de animais que poderiam ser citados, mas eu escolhi citar os ouriços do mar, que é possível perceber uma estrutura formada por 5 dentes calcários que atuam ajudando na alimentação do animal. Essa estrutura é denominada lanterna de Aristóteles. Sou Thalita, do 2º B, e vou falar um pouco sobre os principais grupos dos equinodermos. Classe Crinoidea, representada pelos lírios do mar,
animais de braços ramificados e bastante brilhantes. Vivem em locais mais profundos, inclusive na região abissal, fixados por pedúnculo ao solo ou arrecifes. Alimentam-se de plâncton microscópico e detritos. Classe asteroidea, representada pelas estrelas do mar, habitante de costas marinhas, praias e rochas. Possuem geralmente 5 braços, sendo que estes não partem de um disco central. São carnívoras e necrófagas. Classe Ophiuroidea, representada pelas serpentes do mar, animais noturnos que, durante o dia, se enterram no substrato ou se escondem sobre pedras ou plantas. São parecidos com as estrelas do mar, mas seus braços são mais longos, esguios e articulados, e partem do disco central. São raspadores e necrófagos. Classe Equinoidea. Animais de corpo arredondado, sem braços, com espinhos móveis e delgados, bolacha de praia e ouriço do mar. Os primeiros se alimentam de partículas orgânicas, os ouriços de plantas marinhas e partículas orgânicas, e vivem em fendas de rochas circundadas pela água do mar. Possuem menor capacidade de regeneração. Classe Holoturoidea, representada pelos pepinos do mar, indivíduos de corpo alongado e mole. Em razão da ausência de carapaça, vivem geralmente enterrados. São comensais e parasitas de algumas espécies de anelídeos, caranguejos e peixes. No mundo inteiro, temos aproximadamente 6.000 espécies diferentes dos equinodermatas, divididas entre as classes descritas anteriormente. Alguns desses animais estão em perigo de extinção. Além da poluição desenfreada que compromete a alimentação e reprodução, eles também sofrem com a coleta e venda de lembranças nos litorais. Meu nome é Tâmara e eu vou falar sobre a importância dos equinodermos. Os equinodermos vivem no fundo do mar e estão no topo da cadeia alimentar. Por isso, eles têm papel importante como predadores, ajudando a controlar as populações marinhas, além de servirem de alimentos para diversos outros animais. Importância ecológica. A importância ecológica dos equinodermos, por exemplo, estrelas do mar, é bastante considerável devido ao seu papel de predador do topo da cadeia alimentar. Podem alterar a composição das espécies de qualquer nicho ecológico, mantendo o equilíbrio dos ecossistemas. Para o homem, são pouco usados como alimento, apenas em algumas culturas antigas da Europa, como na Grécia. Entretanto, as vísceras de vários equinodermos são usadas como isca para peixes. Se proliferam como pragas em fazendas marinhas de ostras, causando também uma importância econômica. Importância econômica. A importância econômica das estrelas do mar é considerável principalmente pelos prejuízos provocados pela voracidade destes animais, que são consideradas pragas na ostricultura e nas culturas de outros bivalves, sendo necessário proceder à sua remoção manual para evitar prejuízos elevados. Em determinados países, por exemplo, na Dinamarca, faz-se o aproveitamento das estrelas, assim removidas para a ração animal, nomeadamente de aves.